Fala galera, aqui é o professor Alan Ribeiro e a gente está indo aqui para nossa última aula do curso de teoria burocrática, onde a gente vai falar agora, vai fazer uma apreciação crítica, né? Vamos olhar para a teoria burocrática de uma forma crítica, para a gente poder finalizar aqui esse curso, beleza? Então vamos lá, deixa eu começar a te explicar. A primeira coisa que eu quero que você entenda sobre a teoria burocrática, né? Que muitos olharam para ela e falaram: existe um excessivo racionalismo nesta teoria. E o que isso significa? Basicamente, né, uma tentativa, como eu já falei em outras aulas, o racionalismo é a tentativa de adequar os meios aos fins. Porém, esse modo de adequar os meios aos fins de forma completamente racional acaba trazendo muita rigidez para o sistema e uma certa frieza. Quer dizer, imagine uma organização, uma empresa onde tudo é feito de forma racional. Isso acaba ali sendo um fator prejudicial a uma crítica que foi feita, né? A esse tipo de abordagem. Então, o excesso de racionalismo acaba trazendo algumas situações, certas complicações para dentro das organizações que utilizam ali o modelo burocrático. Uma outra apreciação crítica, uma outra crítica que foi feita é a relação ao mecanicismo. E o que isso basicamente significa? Bom, tudo é padronizado, a especialização das tarefas acontece em todas as tarefas, é muita centralização, tudo tem que ser igualzinho, tem muita regra. Então, o que significa isso? Se você lembra quando a gente estudou a teoria científica e também a teoria clássica, você lembra que uma das críticas feitas a ela era o excesso de mecanicismo. Quer dizer, você olhar para uma organização que é composta de pessoas e você querer que tudo haja, tudo aconteça, tudo se comporte como se fosse uma máquina. Quer dizer, essa teoria da máquina que foi cunhada e foi aplicada dentro desses modelos administrativos acaba muitas vezes prejudicando, principalmente porque torna todo o sistema algo rígido, mas torna também todo o sistema algo muito mecanizado, muito despersonalizado, algo que é como se existisse por existir. As pessoas, elas se descaracterizam, elas meio que deixam de ser pessoas, entre aspas, né? Para se tornarem apenas um membro do sistema, um membro da mecânica do sistema. Então, quer dizer, isso é um ponto aí a se considerar quando se fala de teoria burocrática, porque também isso pode ser um ponto negativo, né? Para aplicar esse tipo de modelo. Um outro ponto, né, a se observar é a questão do conservantismo. Nós temos ali um excesso de conservantismo dentro da teoria burocrática. Por quê? Tá? Porque o sistema muitas vezes ele se torna tão rígido a ponto de ser ultrapassado, ok? É só você imaginar, não sei se você já estudou administração pública, evolução da administração pública, você vai ver que dentro do Brasil a administração pública começou com o modelo patrimonialista, depois trouxe o modelo ali burocrático na tentativa de acabar com o patrimonialismo, com o nepotismo, com a corrupção. Porém, observou-se que esse modelo burocrático ele deixava tudo muito rígido. A administração não conseguia tomar decisões rápidas, as pessoas estavam apegadas à maneira de agir como sempre agiram, a regras, a rotinas. E aí começou-se um processo de desburocratização. Isso eu estou falando daqui da evolução da administração pública no Brasil. Então, hoje, para a gente, se a gente for olhar a burocracia como ela era, como ela começou a ser implantada no Brasil, se trata de um sistema rígido e ultrapassado. O problema é que muitas vezes dentro de vários sistemas, de vários modelos, com o passar do tempo ele acaba realmente ali mantendo as coisas sempre como estão. E a gente sabe que tudo muda, tudo evolui. Existe uma evolução de tecnologia, existe uma globalização.
Então, quer dizer, a burocracia acaba ali sendo muito conservantista, conservadora, mantendo certos padrões ao invés de evoluir. Então isso tudo leva à conformidade, não ajuda com os conflitos. As pessoas elas têm a sua criatividade bloqueada dentro da burocracia. Por quê? Porque elas têm que seguir uma regra, um padrão, uma rotina. Então, como criar algo novo quando tudo já está pré-estabelecido? É muito difícil. Então acaba que isso também aí foi observado por muitos pensadores, né? Toda essa questão de não assimilar novas tecnologias, porque quer manter o status quo, quer manter tudo do jeito que está, enfim. Existem muitos pontos a se considerar quando se fala de conservantismo dentro da burocracia. Um outro ponto ali a se considerar é que a burocracia ela é uma abordagem de sistema fechado. Se você já estudou as outras teorias com a gente, você já sabe que é uma abordagem de sistema fechado, né? Mas a gente vai falar do mesmo jeito, né? É que considera apenas o contexto interno das organizações. Então, quando eu falo de essa abordagem teórica ela é de sistema fechado, o que acontece é o seguinte: toda organização ela tem um ambiente interno e um ambiente externo, tá? Ali está escrito interno, um erro ali de digitação, mas eu vou corrigir no mapa mental. Então, quer dizer, toda a empresa, toda a organização tem o que acontece dentro e tem o que acontece fora dela. A teoria burocrática, bem como a teoria científica, a teoria clássica, até mesmo a teoria das relações humanas, acabaram olhando apenas para dentro das organizações. O que tem dentro das organizações? Dentro das organizações eu tenho pessoas, dentro das organizações eu tenho máquinas, eu tenho ferramentas, eu tenho processos, eu tenho liderança, eu tenho comunicação. Isso dentro das organizações. Porém, eu também tenho variáveis, eu também tenho elementos fora das organizações. Fora das organizações, eu tenho leis que podem afetar a minha organização, eu tenho políticas que podem afetar a minha organização. Se acontecer um desastre natural, ou seja, a natureza, e eu posso ser afetado por uma força da natureza, um elemento externo à organização. Enfim, existem ali muitos fatores externos que podem influenciar a organização, porém a burocracia não se preocupou com isso, se preocupou apenas com ali o contexto interno da organização. Então, por isso que a gente fala que é um sistema fechado, é como se a organização se fechasse em si mesma e esquecesse que existem elementos fora dela. Legal? Beleza? Compreendeu, né? Ok, um outro ponto é que a teoria burocrática ela é uma abordagem descritiva e explicativa. O errinho de digitação aí, tá? É descritiva e explicativa. Vou corrigir no mapa mental para você baixar. Então, quer dizer, como assim descritiva e explicativa? Se a gente for olhar as outras abordagens da administração que vieram antes, como por exemplo a teoria científica, a teoria clássica, a teoria das relações humanas, nós tínhamos até então abordagens prescritivas e normativas, ou seja, abordagem de receita de bolo, aonde ali tudo que acontecesse dentro da organização havia uma tentativa de receitar uma ação para aquilo ali. Aconteceu isso, faça isso. Aconteceu aquilo, faça aquilo outro. Então, era como se eu prescrevesse uma norma, prescrevesse uma receita para o comportamento interno da organização. E essas são abordagens que a gente chama de prescritiva e normativa. Já a abordagem descritiva e explicativa, ela é diferente, tá? No caso, ela tenta explicar e descrever as organizações, não escrever receitas de bolo. Aí a gente acaba tentando entrar no conflito, né? Assim, mas Alan, não é, na burocracia não está as regras, não está as normas, não está as regulamento. Isso não seria uma receita de bolo, né? Não seria uma abordagem prescritiva e normativa? Não. A burocracia ela traz essas regras numa tentativa de descrever as organizações, de explicar como as organizações funcionam. Então ela coloca todas essas regras tentando explicar como a organização funciona, tentando descrever como a organização funciona. E, porém,
lembra quando a gente falou ali que algumas decisões elas acabam ali sendo programadas, né? Se eu tomei uma decisão antes, então na mesma situação eu vou tomar a mesma decisão, ok? Isso não deixa de ser uma regra, não deixa de ser uma receita de bolo. Porém, quando essa decisão, quando essa situação que precisou dessa decisão aconteceu pela primeira vez, ninguém sabia o que fazer. Não tinha nada pré-escrito, não tinha nada pré-estabelecido. O que significa isso? Significa que o gestor poderia tomar a decisão que ele quisesse, desde que ele se baseasse na explicação, na descrição e explicação que a burocracia tinha fornecido para ele. Porém, ele poderia tomar outras decisões. Mas uma vez que essa decisão é tomada, tá aqui, tomei decisão, deu certo. Então ela virou padrão, ela virou rotina, ela virou modelo para que as próximas decisões também fossem tomadas iguais ou similares, né? Mas a abordagem, a burocracia não é uma abordagem prescritiva nem normativa, ela é uma abordagem descritiva e explicativa, porque ela tenta explicar como é a organização, tenta impor suas regras, mas explicando para que o gestor olhe e tenha ali uma base de conhecimento, de informação para ele tomar a decisão, certo? Porém, não prescreve algo muito específico para ele. Muito específico no sentido de, quando acontecer isso, faça isso. Não existe algo pré-programado como é nas outras teorias, né? E, para terminar, a burocracia, ela acaba sendo, a teoria burocrática acaba sendo uma teoria de abordagem completa, porque ela não se preocupa com a organização informal. Já citei isso em outra aula, tá? Já citei isso em outra aula. E o que significa não se preocupar com a organização informal? Significa que, dentro da organização, ela só se preocupa com a estrutura formal que a organização impôs. Ela só se preocupa com tudo que foi ali regulamentado, regrado. Ela não se preocupa, por exemplo, se o operário que trabalha lá no chão da fábrica tem uma amizade com um diretor da empresa. Ela não se preocupa se essa amizade pode influenciar no trabalho dele. Ela não tem essa preocupação. Ela só se preocupa que existe formalmente um diretor lá em cima e um operário lá embaixo. Isso está na estrutura, no organograma. Mas essas relações que as pessoas criam entre si quando elas estão trabalhando, essas relações que não estão previstas na hierarquia, não estão previstas no organograma, a teoria burocrática meio que tenta ignorar isso. Não houve uma preocupação da teoria burocrática em tentar lidar com essa situação de organização informal. Então, a organização informal é como se fosse um elemento indesejado da burocracia. A burocracia tenta prever tudo, tenta prever as coisas que podem acontecer, explicar de uma forma a prever o que pode acontecer. Porém, ela vê que o comportamento das pessoas é imprevisível. Você não sabe quem vai gostar de quem, que amizade a pessoa vai ter com fulano de tal, que grupinho vai se formar, quem é um líder que as pessoas enxergam ele como líder, mesmo que ele não seja o líder formal, que ele seja só uma pessoa do mesmo nível hierárquico. A burocracia não se preocupa com isso, isso é indesejado para a burocracia. Então essa falta de preocupação acaba sendo uma abordagem incompleta. E o engraçado é que a burocracia foi criada para ser mais completa, né? Porque a teoria clássica e a teoria das relações humanas, cada uma abordava de um jeito e não dava conta de administrar grandes organizações mais. Precisava-se de uma teoria melhor. E embora tenha sido criada para ser mais completa e tenha trazido novas ideias completamente diferentes do que existia antes, ainda assim ela não conseguiu ali abordar tudo o que precisava. Okay? E assim a gente termina, tá, o nosso curso de teoria burocrática. Eu espero que você tenha gostado, tá bom? A gente tá aí sempre produzindo mais para você estudar, para você aprender. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, você pode comentar, você pode mandar um e-mail, alan@demalimited.com. Você pode fazer o que você quiser, tá bom? É isso aí. E nunca se esqueça que não existe limites para um administrador.